Os nossos níveis de investimento e produção industrial recuaram para níveis de há 15 anos atrás. E nos outros setores, a produção, como o caso da agricultura, da construção civil, é já inferior à de 1995. É um recuo enorme que mostra o plano inclinado e de acelerada destruição do aparelho produtivo nacional. Situação que se assume cada vez maior gravidade em resultado da quebra do poder de compra dos trabalhadores e das populações, com as medidas tomadas pelo atual governo, de sufoco de milhares de pequenas e médias empresas que estão sem acesso ao crédito, mas também pelo bloqueamento dos fundos comunitários, do aumento constante dos fatores de produção e a quebra do investimento público. É o que está a acontecer aqui neste distrito e de forma sistemática com os projetos considerados fundamentais para o desenvolvimento económico e social desta região, mas também do país. Foi assim com esse importantíssimo projeto do Arco Ribeirinho Sul, mas também com a terceira travessia do Tejo, a circular interna da Península de Setúbal, o Hospital do Seixal, o novo aeroporto, a ligação em alta velocidade a Madrid, entre outros. É a paralisia total e de forma inconsiderada. 3 meses de governo de Passos e Portas são, de facto, tempo bastante para mostrar a verdadeira natureza de classe de uma governação orientada e dirigida contra os trabalhadores e o povo. Desde o seu primeiro dia, assistimos à ação de um governo apostado em levar para a frente um brutal programa de destruição das classes e camadas populares e antimonopolistas e, ao mesmo tempo, na preparação e alienação ao desbarato do património e recursos do país a favor dos grandes grupos económicos e financeiros nacionais e estrangeiros. Decididos a desempenhar o papel humilhante do governo às ordens da intervenção dos centros do capitalismo internacional e europeu e contando com a subserviente cumplicidade do PS, primeiro subscritor do ilegítimo pacto de agressão estrangeira, Passos e Portas não olham a meios para concretizar um programa com uma violência inaudita e que sabem que será a ruína do país e dos portugueses. Um pacto com novas e mais brutais medidas de ataque aos rendimentos dos trabalhadores e dos reformados, através de um vasto conjunto de medidas diretas e indiretas de desvalorização geral dos salários, das pensões, da desregulação das leis do trabalho, da anulação de direitos laborais, que coloca nos seus objetivos a redução drástica de apoios sociais, incluindo aos desempregados, cortes brutais nas funções sociais do Estado, que vão degradar o sistema da segurança social, os sistemas públicos de saúde, da educação e do ensino, que provocam um aumento inaceitável da carga fiscal sobre o trabalho e camadas populares, o agravamento dos preços de bens de serviços essenciais, como a energia, os transportes, a saúde e a habitação, que impõe um extenso programa de privatizações de empresas e serviços públicos e que traz consigo uma nova escalada na ofensiva à administração pública, aos trabalhadores e ao poder local. Um pacto que, pela natureza do programa e das medidas que contém, não só aprofundará a destruição da nossa economia, nomeadamente dos setores produtivos, como acentuará a nossa dependência externa e continuará a promover o agravamento do desemprego, que hoje já atinge perto de 1 milhão de trabalhadores, o aumento da pobreza e da exclusão social. Determinados por uma cega obsessão ideológica que visa o regresso aos tempos do capitalismo de Estado mínimo e da exploração do trabalho a ferro e fogo, aproveitam o momento para dar ainda mais força e levar mais longe o seu velho sonho de destruição das conquistas de Abril, de subversão do regime democrático, prioritariamente a sua dimensão económica e social. 3 meses de aplicação de medidas previstas desse programa de agressão e ingerência, a que se juntam outras ditas adicionais, tomadas em nome do cumprimento dos objetivos da redução a galope do déficit por eles imposto, não deixam dúvidas acerca da enorme regressão que se prepara na vida dos portugueses e quanto embuste deliberado, quantas omissões estavam presentes no discurso de Passos e Portas nas últimas eleições para levar ao engano os portugueses. Esse discurso que proclamava
que não haveria a imposição de mais sacrifícios aos que mais precisam, que era um disparate mexer no 13º mês, que os aumentos do IVA não tinham qualquer fundamento, que a austeridade não pode incidir sempre no aumento dos impostos, nos custos dos rendimentos. Falavam então dos rendimentos do trabalho, dizendo que não era preciso nem cortar salários, nem despedir pessoas. Na arte da pantomínia e da aldrabice, bem podem pedir messas a Sócrates, que fazia o mesmo que estes dois estão a fazer. Roubaram já parte do 13º mês aos trabalhadores e reformados. Todos os dias estão a decidir despedimentos e redução de emprego. Aumentaram os impostos a quem trabalha e sobre os produtos de consumo popular. Deram um golpe profundo nas condições de vida das pessoas, com os aumentos desmesurados nos serviços de energia, dos transportes, dos serviços essenciais às populações. Só nos transportes, o último aumento dos preços foi de 15% em média e os custos da energia elétrica desde o início do ano, com o aumento habitual e a alteração de há dias do IVA, são mais de 20%. Daqui saudamos a luta das populações contra o aumento do custo de vida, porque essa é uma frente de luta necessária e que urge desenvolver, e particularmente saudamos a ação e o protesto que os utentes dos transportes públicos aqui realizaram no dia 1 de setembro. A luta continua. Ainda em relação à eletricidade, ontem assistimos já à preparação de um novo aumento para o princípio do ano que vem. A entidade reguladora, como lebre de corrida, deixou escapar de propósito para um jornal a sua proposta de um novo aumento de 30%. Um valor que não foi desmentido. Até onde é que pensam ir no esmagamento do orçamento das famílias? Isto é um roubo inaceitável. E é verdade, camaradas e amigos, que possivelmente mais à frente vão dizer que afinal não são 30, são 20 ou 25, para que as pessoas pensem, afinal não foi tão mal como isso, porque só foi 20% ou foi só 25%. As famílias não suportam mais aumentos para encher os bolsos dos nababos acionistas da EDP e das grandes empresas de energia. Depois vêm com a medidazinha e o discurso do apoio aos pobres, que tanto faz exalar de cinismo que até cansa. Cortam nos salários, nos apoios aos desempregados, aumentam desmesuradamente tudo para de seguida exibirem uma falsa e aviltante generosidade. Com o PS andávamos de PEC em PEC, sempre a machadar nas condições de vida do povo e em doses cavalares. Com o atual governo, o veneno é servido dose a dose, em pequenas tomas quase diárias, com os mesmos efeitos mortíferos na economia e na vida das pessoas. Esta semana, todos os dias se anunciaram ou novas medidas ou a intenção de as tomar a curto prazo, para lá das previstas no Pacto de Submissão, mas a pretexto do seu cumprimento. Esta semana já chegamos a isto. Foi a troika estrangeira que, já prescindo do governo para o efeito, vir dizer que quer novas medidas de cortes adicionais na despesa no valor de 1.000 milhões de euros para 2012. E quando falam no corte da despesa, não é em gordura, como gostam de dizer e que estão a pensar. Não é para cortar nos lugares das clientelas ou nos negócios das avanças, das assessorias, nas despesas efetivamente supérfluas, nem tão pouco nos institutos, nas fundações, nas revisões anormais dos preços e dos contratos das parcerias público-privadas para o grande capital, e muito menos nos apoios à banca e nos benefícios fiscais, que apenas servem para engordar os anafados do grande capital financeiro. Estão a pensar, como sempre fizeram, em medidas de ataque aos salários, às pensões,
aos direitos sociais e laborais, aos serviços públicos que servem e prestam serviço às populações. Estão a pensar cortar e cortar fundo nas condições de vida do povo. Isso está muito claro também na estratégia orçamental 2011-2015, apresentado pelo Governo este mês. Aí se projeta já, acima do brutal esforço que o programa de agressão impõe, mais de 6 mil milhões de euros de esforço adicional, seja pelo lado da despesa, seja pelo lado da receita. São medidas de austeridade sem fim à vista. É por isso que nós dizemos, e muito justamente, que é preciso travar o passo, quanto antes, a este programa de agressão. Nesse mesmo dia que a Troika apresentou essa nova exigência de cortes para 2012, vem insistir nessa perigosa exigência de redução da taxa social única em cerca de 8% e de uma só vez, subtraindo à segurança social receitas fundamentais e pondo em risco o sistema de proteção, incluindo as reformas e as pensões dos portugueses. Trata-se de um ataque em forma à segurança social pública que verá ainda mais agravada a sua situação se este Governo conseguir concretizar a sua proposta de plafonamento das contribuições, ou seja, pôr de fora da segurança social aqueles que mais descontam para ela. Propostas para satisfazer as velhas reivindicações do grande patronato para aumentar os seus lucros pela via da desresponsabilização com o financiamento da segurança social. São imensos os perigos e reais as ameaças que pairam sobre a vida presente e futura dos portugueses. Ontem mesmo, nos jornais, davam conta das declarações desse homem de negócios promovido a Ministro da Saúde do Governo de Passos e Portas sobre taxas moderadoras, que confirma que terão em breve um aumento substancial, e sobre as comparticipações nos medicamentos, nomeadamente o corte que diz estar em consideração em relação à pílula contraceptiva, e quer ir para a frente. Será uma decisão que representa um retrocesso civilizacional sem precedentes. Cada vez que fala, se vê que a sua preocupação, tal como a do seu Governo, não é garantir um Serviço Nacional de Saúde de qualidade para todos os portugueses, mas tão só o puro exercício contabilístico da gestão e balanço das despesas e das receitas de forma cega. Para não repetir esta fada e gasta consigna do neoliberalismo do menos Estado, melhor Estado, que tem servido de pretexto à política direita, de ataque às funções sociais do Estado e à sua política de privatizações a esmo, vem com essa fraude de dizer que é possível fazer mais com menos, tomando por parvos os portugueses. A ofensiva contra os serviços de saúde é preocupante. Quem é que acredita, camaradas e amigos, que reduzindo 500 milhões de euros nos custos operacionais dos hospitais em 2011 e mais 1.400 milhões nos orçamentos da saúde nos próximos 2 anos, como é que é possível manter os mesmos níveis de acesso e qualidade ao Serviço Nacional de Saúde? A quem é que querem enganar? Então eles não sabem que existem 1.700.000 portugueses que não têm médico de família, que os centros de saúde continuam com graves carências de recursos humanos, nomeadamente de enfermeiros, que os tempos das consultas de especialidade, mas também as cirurgias, têm atrasos, em alguns casos, de 1 ano de espera. Como vão responder com os cortes desumanos que planeiam ao problema que atinge centenas de milhares de portugueses que não têm dinheiro para comprar os medicamentos, quando se sabe que 6 em 10 famílias têm dificuldades em pagar as despesas com a saúde e o seu Governo prepara novas descomparticipações? O seu fazer mais com menos tem um objetivo: fragilizar os serviços de saúde para justificar a sua entrega aos grupos financeiros que estão a intervir no setor e que esperam, como autênticos predadores, que a sua presa lhe caia nas mãos. É também por tudo isto que derrotar este programa de agressão com a luta empenhada do nosso povo se tornou a prioridade da nossa ação. Medidas
para promover o crescimento e para criar emprego, não se vê. Só medidas para aumentar a exploração, como está patente em todas as decisões que têm sido tomadas e naquelas que se preparam para tomar, como é o caso da alteração às leis laborais, com o objetivo de tornar mais fáceis e mais baratos os despedimentos e particularmente atingindo as novas gerações a uma exploração sem limites. Dizem e não se cansam de afirmar que o cumprimento deste pacto ruinoso, firmado entre a Troika e os partidos da política direita, é a única saída da atual situação que nos conduziram anos e anos da política ao serviço dos poderosos, nomeadamente a política de destruição dos setores produtivos nacionais e a financiarização da nossa economia. Porque é bom que se diga, e alguns fazem-se esquecidos, que a grande dívida que Portugal está metido não é pública, a maioria é privada, é particularmente dos bancos. Desses bancos que não têm dinheiro para apoiar o desenvolvimento do país, responder à necessidade de financiamento das micro, pequenas e médias empresas, mas que têm sempre recursos disponíveis para promover os negócios da especulação financeira. Até o Banco Público, que devia estar orientado para esse fim, não fugiu ao desbaratar dos seus recursos para apoiar a especulação e os jogos de poder no sistema financeiro. Esta quinta-feira veio a lume o buraco na Caixa Geral de Depósitos de 300 milhões de euros por créditos concedidos a João Berardo e às suas empresas, dizem agora com garantias reais. Aliás, dizem sem garantias reais. Esta não é uma situação única, nem na Caixa, nem noutros bancos. Dinheiro não há, mas aparece sempre quando se trata de dar resposta às necessidades dos grandes banqueiros, seja através do empréstimo de 78 mil milhões de euros da Troika, ditos de resgate do país, mas de facto a pedido dos banqueiros e em grande medida desviados para alimentar os seus negócios e interesses, seja pelo apoio direto e indireto dos dinheiros dos recursos financeiros do próprio país, e cujo exemplo mais recente é esse grande negócio do BPN e a sua entrega ao BIP. Milhões e milhões que o povo paga e que vão direitinhos para o bolso dos seus acionistas. Não há dinheiro, dizem, mas para onde foram os milhões da banca e dos grandes grupos financeiros, dos anos de ouro e de lucro da última década? E para onde vão os lucros de hoje, obtidos à custa de uma desenfreada exploração dos trabalhadores, dos consumidores, das famílias, das pequenas e médias empresas? Nós dizemos, vão para os offshores, para esses paraísos fiscais, 9 milhões por dia nos primeiros 5 meses deste ano, para a acumulação fora de portas, dentro de portas, para os negócios de rápido e garantido retorno, como é o caso das empresas do PSI 20, constituído pelos principais grupos económicos e que, para não pagarem impostos, põem lá fora as sedes das suas empresas gestoras de participações sociais. São os administradores desses grandes grupos e os seus homens de mão que todos os dias vemos a perorar nos grandes órgãos de comunicação social, a defender, a justificar, em nome do combate ao déficit, a inevitabilidade dos sacrifícios que estão a ser impostos aos trabalhadores e ao povo. É uma fartura, camaradas e amigos, todos os dias ouvirmos comentadores de serviço, comentadores que vão buscar à pressa, sempre da mesma cor, sempre com a mesma ideologia, a dizer ao povo: tenham paciência, têm de pagar com a língua de palmo. Quando se trata de, por exemplo, obrigar os ricos a serem taxados nas suas fortunas, os banqueiros, a banca aqui de El Rei, isso não, porque os senhores não podem dar a sua contribuição para a crise. É perante esta realidade que não abdicamos de apresentar e lutar por mais justiça fiscal, como estamos a fazer com as propostas que apresentámos na Assembleia da República para tributar os bens, o património de luxo, os dividendos, as mais-valias mobiliárias das SGPS ou de fundo de investimento e outros rendimentos do capital. Existe dinheiro, o que é preciso é ir buscá-lo também onde o há.
repetem e repetem que não há dinheiro, mas bastaria olhar com atenção para a nossa realidade regional para vermos que o dinheiro apenas falta nos bolsos de quem trabalha. É ver os lucros da Lesnave, 12 milhões de euros em 2010, do grupo Semapa, que pertence à Cécil, que teve 174 milhões de euros, ou da Portocel, para falar de 3 empresas conhecidas daqui, esta com 210 milhões de euros de lucro nesse mesmo ano. Bons resultados, sem dúvidas, mas para quem? Apenas para os seus acionistas. Milhões de euros de lucro construídos sobre a exploração dos trabalhadores, com intensos ritmos de trabalho, recursos à precariedade, recusando aumentos salariais. É preciso rejeitar este caminho de exploração, de baixos salários, de precariedade, de injustiças que o Pacto de Agressão e Submissão acentuará ainda mais com as medidas de ataque em todas as frentes aos rendimentos e aos direitos dos trabalhadores. Dizem que não há dinheiro, mas podemos pagar juros exorbitantes ao FMI, à União Europeia, do empréstimo que não é dirigido ao desenvolvimento do país, nem liberta meios para criar emprego. Mais do que precisamos como de pão para a boca, é por esse facto que é bem justo e atual a nossa proposta de renegociação da dívida, em alternativa a um programa que se diz de ajuda, mas que é na realidade um roubo, visando o nosso recurso de afundamento do país. Camaradas, o exemplo grego e as enormes dificuldades que enfrenta aquele povo mostram que o caminho que estamos a seguir não é o da solução dos problemas, mas sim do seu agravamento. Estamos a fazer tudo da mesma forma, passo a passo, para chegar à dramática situação da Grécia de hoje. Pacote de austeridade atrás de pacote de austeridade, que aprofundam a crise social e que acrescenta a recessão à recessão existente. É o caminhar para o abismo que estamos a percorrer, já que sem criar riqueza, sem criar emprego, o país ficará preso na armadilha da dívida e continuará à mercê da especulação e da chantagem, hoje com o argumento do déficit, amanhã com o argumento da recessão ou do fraco crescimento. Os que sujeitaram o país a este pacto de submissão, tudo fazem para mostrar a realidade grega de pernas para o ar. A Grécia caminha para uma crise ainda mais dolorosa e não vê em qualquer inversão dessa marcha, porque a sua economia não cresce, porque não cria emprego, porque não cria riqueza, esmagada que está pelas políticas de austeridade. Os programas de austeridade severa e de venda do seu património ao desbarato não salvaram a Grécia, empurraram-no ainda mais profundo, aprofundam ainda mais a situação caótica e depressiva em que se encontra. Ao contrário do que dizem, a salvação não está no cumprimento dos programas ditados pelos interesses financeiros, mas na sua recusa. É por isso que dizemos o sucesso do programa da Troika estrangeira, que é também o programa do Governo, será a tragédia do nosso país. O país precisa de investir para crescer e criar emprego, e não de medidas que afundem mais a economia e destruam mais emprego. E isso só é possível com uma ruptura com o atual rumo da vida nacional, a concretização de uma política alternativa patriótica e de esquerda, capaz de responder aos problemas mais imediatos e sustentar um outro rumo de desenvolvimento. Uma política de promoção da produção nacional, que valoriza a agricultura e as nossas pescas, que valoriza a industrialização do país, que promova a elevação dos salários, das reformas e dos rendimentos da população, que reforce o investimento público orientado para o crescimento económico, defende e reforce o setor empresarial do Estado, os setores básicos e estratégicos, apoia as micro, pequenas e médias empresas, designadamente por via do controle dos custos dos principais fatores de produção e do financiamento público. Uma política patriótica de esquerda para afirmar e defender uma escola pública de qualidade e para todos, um Serviço Nacional de Saúde gratuito e universal, uma segurança pública solidária e universal.
Camaradas, perante a mais gigantesca ofensiva que há memória contra os direitos dos trabalhadores e do povo português, perante a política de desastre nacional que está em curso, que ameaça conquistas e avanços civilizacionais, que compromete a independência e a soberania nacional, perante a arrogância do poder político e a ganância dos grupos económicos e financeiros que querem arrasar com a vida de todo um povo para garantir mais exploração, mais lucros, mais privilégios, perante as vozes que lá de fora julgam-se já donos do país, que já podem pôr e dispor do nosso futuro coletivo, a resposta necessária é a resposta combativa, a resposta patriótica é a de reforço e intensificação da luta pela rejeição do programa de agressão. Aos que gostariam que se instalasse na sociedade portuguesa o conformismo e a resignação, aos que todos os dias repetem que o povo português deveria comer e calar, aos que apregoam que não há saída, que não há solução, que não há alternativa, aos que se sentem eternamente protegidos por uma política e por um sistema que moldaram e construíram ao seu serviço, daqui lhe dizemos que antes deles outros fizeram planos para se perpetuarem no poder, que antes deles outros convenceram que a sua marcha era triunfal, que antes deles outros clamaram sempre vitória até ao fim, em que pela força e pela luta dos trabalhadores e do povo foram derrotados. E estes também o serão. Porque não há força maior do que a força de um povo. Perante tanta inevitabilidade que querem por aí impor, a única e grande certeza que temos é que a luta pela derrota deste programa de agressão e do governo que o suporta não só não vai parar, como se vai intensificar nos próximos meses. Daqui lhe dizemos que contra o tumulto e a destruição social que estão a impor, a resposta será mais forte, mais determinada, mais combativa. O PCP, honrando o seu compromisso de sempre com o nosso povo e a nossa pátria, assume e assumirá plenamente as suas responsabilidades. E será com a força imensa que brotou da nossa festa do Avante que continuaremos os combates necessários pela conquista de um futuro melhor para o povo e para o país. Estamos e estaremos lá onde o nosso povo sofre e se sente atingido na sua dignidade e nos seus direitos. Mais do que o apelo que continuaremos a fazer para a máxima participação na próxima jornada de luta que terá no próximo dia 1 de outubro, promovido pela CGTP Intersindical Nacional, não nos limitaremos a dizer que estamos lá. O PCP assumirá um efetivo empenhamento no contacto, no convencimento de milhares e milhares de portugueses para que no dia 1 de outubro façam ouvir bem alto a sua voz e o seu protesto. E se é muito importante, e se é tão importante participar como estáis a participar, com esta convicção, este entusiasmo neste comício, mais importante ainda será que cada um daqueles que aqui está se sinta não só mobilizado para a luta, mas sobretudo responsabilizado por contatar, esclarecer, convencer familiares, amigos, vizinhos, companheiros de trabalho, homens, mulheres, jovens, democratas e patriotas, para que connosco convirjam no movimento popular que está em marcha
convirjam connosco em Lisboa ou no Porto no próximo dia 1 de outubro, mas convirjam também em cada dia, na luta pequena, na luta mais modesta, no projeto de protesto, de indignação e de luta. É do pequeno que se faz grande. Com certeza que vamos fazer uma grande manifestação no dia 1 de outubro, mas a luta é para todos os dias, tendo em conta a ofensiva. Aqui estamos, camaradas, este Partido Comunista, honrando a sua história, honrando o seu património de luta, não vergará perante as dificuldades. Será difícil, mas continuaremos a nossa luta. Viva a JCP! Viva o Partido Comunista Português!